Bora fazer contato com o Rio de Janeiro. Hoje é uma data muito importante que a gente não pode esquecer jamais. Para que ela não se repita, a de uma tragédia da região serrana do Rio de Janeiro que deixou mais de 900 mortos, hoje completando 13 anos. Só que o que é muito preocupante, sem um planejamento para resolver de fato a situação por lá, a Agatha Meirelles está com a gente, vai relembrar essa tragédia terrível e o que foi feito de lá para cá. Bom dia para você, Agatha, seja bem-vinda. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. E aí muito pouco foi feito em relação às obras de prevenção para a chuva depois dessa tragédia. Como você disse, foram 900 moradores da região serrana que, infelizmente, depois de deslizamentos, alagamentos, a força da água no dia era muito grande, foram arrastados, ficaram soterrados e na época muitas promessas foram feitas, por exemplo, de que os moradores que estariam em área de risco seriam colocados em outras moradias, de que a obra do túnel extravasor avançaria e aí o que a gente viu em 2022, há 2 anos atrás, foi uma outra tragédia. Essa, há 13 anos, foi a maior tragédia climática do país. E aí, na prática, os moradores hoje, por exemplo, de Petrópolis, que há 2 anos atrás a cidade passou por deslizamento também, por soterramento, 240 mortos. O Hélio Fernandes, que conversa sempre com a gente, é ouvinte da Band News FM, e estava no dia dessa tragédia, falou, olha, pessoal, em obra quase nada avançou. E o triste, o pior de tudo é falar em relação a isso, é saber que todos os anos vão ter novas chuvas e vão ter novas pessoas sendo atingidas assim. Quem será o próximo a ser atingido pelo deslizamento, uma abertura de crateras, uma enchente, mas é revoltante e saber que todos sabem onde são as áreas de risco, não é ser feito nada, né? Essa política de reação. É isso, todo mundo sabe, mas pouco se avança. A Cristiane, que também é moradora da região serrana, falou que quando a nuvem já fica mais escura, quando você olha e fala, ih, vem chuva por aí, eles já começam a sentir medo, já começam a pensar em sair de casa para procurar casa de parentes, porque não sabem se vai alagar, se não vai alagar, se a obra que foi feita, pouca, vai dar conta, não vai. Prevenção não é o forte do poder público nessa cidade, porque se houver prevenção não há calamidade. Vivemos aí numa cidade totalmente amedrontada, colapsada, que é o menor sinal de uma nuvem no céu, a população já entra em desespero. A gente conversou também com o Geraldo Portela, ele é engenheiro, e ele falou sobre o principal risco em relação a essas pessoas que moram, infelizmente, em áreas que podem ser mais atingidas ainda quando a chuva vem muito forte. O principal ponto é a ocupação do espaço urbano. Há regiões que já foram mapeadas, identificadas como perigosas, e elas continuam sendo ocupadas porque não há um planejamento do crescimento e isso acaba empurrando as pessoas de menor condição para regiões que são abandonadas, justamente porque elas são de difícil construção, construções muito caras. Essa tragédia, pessoal, que aconteceu há 13 anos, aconteceu nas cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, todas na região serrana. E aí o que o governo do estado disse pra gente, que eles alegaram, é que na última década foi investido o equivalente a R$1 bilhão. Então que isso foi investido em infraestrutura. Mas, na prática, o que os moradores viram foi muito pouco, se avançando ali e trazendo mais sensação de segurança. Não tem segurança e nem a sensação de segurança quando chove, infelizmente, para esses moradores, pessoal. Que terrível. E sabe que uma das moradoras, acho que foi uma das moradoras, né, que a gente ouviu agora, Agatha, quando ela fala assim, prevenção não é o forte dessa cidade. A gente pode extrapolar isso para além do estado do Rio, inclusive, né? Não é o forte no Brasil. A gente tem pouquíssimo trabalho de prevenção. A gente fica sempre enxugando gelo, empilhando tragédia. Estávamos, Megali e eu aqui, lembrando da sequência de anos que a gente teve com tragédias. Essa aqui, a maior da história, a maior tragédia climática da história do Brasil. Mas veja, 1 ano antes, se não me engano, Megali, foi a de São Luís do Paraitinga. Foi 3 anos em antes. São Paulo, 3 anos antes. Um ano antes dessa foi a de Angra. Lembra uma que aconteceu em Angra? Terrível. Angra foi em 2000 e... Cara, a gente perde a noção. 2010, né? 2010. Mas se você fizer uma conta, todo ano a gente vai encontrar uma tragédia decorrente de falta de planejamento, de ocupações irregulares, da ausência do poder público nessas áreas de risco.
de chuva que vem lavando essas áreas e levando tudo o que tem pela frente, casas inclusive pousadas, como foi em Angra naquele ano. Impressionante, não tem trabalho preventivo. A gente fica enxugando gelo, infelizmente, enlutando mais e mais famílias e empilhando mortos e tragédias. É terrível, cara. E você não vê uma mudança de dinâmica, uma mudança no planejamento. É muito triste, cara. Agatha, obrigada, viu? Certamente vocês vão tratar muito mais desse assunto aí na programação local, logo mais. Você tocando barco junto com Vinícius Dónola, a partir das 9h25 da manhã. Bom trabalho por aí, até. Para vocês também, pessoal, até.